Saúdo a igreja com a paz bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Te convido a tomar sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler o verso 45 e 46. Lucas 19, 45 e 46, diz assim a palavra de Deus. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Voltando um pouco para o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, Marcos 11. Marcos 11, nós vamos ler apenas o 17. Amém? Acharam? Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Voltando ainda um pouco mais para Mateus, capítulo 21. Último texto, e eu peço que você deixe aberta a sua Bíblia nesse texto de Mateus 21. Nós vamos ler do 12 ao 17. Amém? Mateus 21, do 12 ao 17. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformastes em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? E respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra. Pedimos nessa hora a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Fala, Deus, com cada um nesta hora, de acordo com a necessidade de cada um, e abençoa com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos um grupo de pastores que se reúne semanalmente para compartilhar das lutas ministeriais, dos desafios ministeriais, para compartilhar das crises que eventualmente nós também sofremos, e também compartilhar as bênçãos e as vitórias que Deus nos dá. E é maravilhoso isso, porque muitas vezes chegamos ali para aquela reunião sem ter ainda uma mensagem para pregar no domingo. E no teor da nossa conversa, muitas vezes extraímos dali a mensagem, o tema da mensagem para o próximo culto. E às vezes até pregamos a mensagem do outro pastor. E brincamos um com o outro: olha,
gostei dessa mensagem sua, posso pregá-la? E até trocamos mensagens. Não simplesmente fazendo um Ctrl+C e Ctrl+V, não apenas copiando e colando na íntegra a mensagem do outro, porque cada igreja tem a sua própria realidade. Mas pegando uma mensagem do outro e adequando para a nossa realidade da nossa igreja. E foi isso que aconteceu na última quinta-feira, nós ali reunidos. E o tema principal da nossa conversa foi a dificuldade que a maioria das igrejas encontram para trazer pessoas ao templo. Essa é uma grande dificuldade nesses últimos dias. As pessoas virem para o templo, não estou generalizando, mas pelo menos para a maioria das igrejas enfrenta essa dificuldade. Então foi assim que eu saí dali, com a ideia, com o tema para essa mensagem de hoje que eu vou trazer para vocês. Das maravilhas do templo, das bênçãos do templo, do que significa você estar no templo, na casa de Deus. Jesus está dizendo, a minha casa será chamada a casa de oração. Todos os textos que você leu comigo, você ouviu Jesus dizendo isso. Ele estava no templo e está declarando, a minha casa será chamada a casa de oração. Primeira coisa a observar aqui, queridos, é que o conceito de templo, segundo a Bíblia, ele mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Como assim, pastor? Quando se fala de templo no Antigo Testamento, qual é a referência? Você lembra do quê? Do templo de Jerusalém, construído por Salomão. Sempre a ideia de templo é o templo em Jerusalém. Mas no Novo Testamento, o conceito mudou. É que no Antigo Testamento, o Espírito Santo não havia sido derramado ainda em profusão, como foi derramado, em abundância no dia de Pentecostes. No Antigo Testamento, o Espírito Santo apenas visitava reis, profetas e sacerdotes. Enquanto que no Novo Testamento é diferente, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes em abundância e o Espírito Santo passou a habitar em cada crente. Em todo aquele que crê no Senhor Jesus, então o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa e essa pessoa passa a ser o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Nós temos essa certeza pela palavra de Deus que nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Ali o apóstolo Paulo faz uma pergunta: não sabeis que sois o santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, agora, na nova aliança, no Novo Testamento, diferentemente do Antigo Testamento, em que o Espírito Santo apenas visitava algumas categorias, reis, profetas e sacerdotes, agora não. O Espírito Santo habita dentro de você que crê no Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então você é templo. Então Deus não chama mais de templo um prédio feito de tijolos como esse. Mas Deus chama de templo agora corações humanos, que creem no Senhor Jesus, que aceitam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador das suas vidas. Corações humanos que se entregaram a Jesus e foram selados pelo Espírito Santo, que agora passou a habitar dentro deles. Temos essa certeza pela palavra de Deus. Portanto, em qualquer lugar aonde o povo de Deus se reunir, em qualquer lugar onde 2 ou 3 estiverem reunidos para orar, para buscar a Deus, para louvar a Deus, para buscar a presença de Deus, ali é chamado de templo. Pode ser numa cabana, pode ser numa palhoça, numa cabaninha lá na roça, pode ser numa mansão em Alphaville, pode ser numa casinha de favela, pode ser no Leblon, em qualquer lugar onde pessoas se reunirem em nome do Senhor Jesus para orar, ali é chamado templo. E você poderia estar pensando assim, pastor,
Então será por isso que a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas? É que a palavra de Deus diz isso, queridos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso 48. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O que significa isso? Não é que Deus não está aqui, nesse templo feito de tijolos. Quando ele diz, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, ele está dizendo o seguinte, a presença de Deus não se restringe a esse templo. A presença de Deus não se limita a essa casa, a esse templo feito de tijolos. Mas aonde estiver um crente no Senhor Jesus, ali está o templo de Deus. Diga graças a Deus. E apesar de estar escrito no Evangelho de Marcos, que você leu comigo no capítulo 11, no verso 17, Jesus dizendo, a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Há um tipo de povo que o Senhor Jesus repudia na casa dele. Sabia? Já havia naquele tempo um povo que Jesus repudiava no templo, e se ele repudiava naquele tempo, ele repudia ainda hoje, porque Deus nunca muda. Mas vejamos então, que tipo de gente Jesus repudiava e continua repudiando? Pessoas ali no templo, que iam ao templo por razões falsas. Pessoas que não iam ao templo por razões genuínas, que não iam ao templo por razões legítimas, mas falsas, e faziam do ajuntamento do povo de Deus um negócio lucrativo. Será que existe ainda hoje? Faziam daquele ajuntamento de gente para orar, para buscar a Deus, mas havia pessoas ali que faziam daquilo um bom negócio, um negócio lucrativo. Não vinham ao templo para adorar a Deus, mas vinham ao templo em busca de um bom negócio. E Jesus repudia veementemente esse tipo de gente, que vinha ao templo não para adorar a Deus, mas pensando nas coisas que Deus poderia dar para eles. Veja, por isso Jesus diz, aquela mulher samaritana, no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 23, Jesus diz para aquela mulher samaritana, mulher, vem o dia, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade, e são estes adoradores que o Pai procura. Ou seja, Deus está à procura, Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Havia ainda uma outra categoria de frequentadores do templo e que Jesus repudiava. Aí mesmo no Evangelho de Marcos, no capítulo 21, do verso 15 ao 17, veja comigo. Diz assim, mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, ficaram indignados, ficaram irados, ao verem os meninos proclamando, Hosana ao filho de Davi. E perguntaram para Jesus, ouves o que estes estão dizendo? E Jesus respondeu, sim, claro. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Olha a atitude dos principais sacerdotes, dos escribas, dos sábios, dos entendidos, dos espertalhões
ficaram indignados e perguntaram se por acaso Jesus estava ouvindo o clamor, o louvor da boca das crianças. Ou seja, eram membros do Sinédrio, uma espécie de Supremo Tribunal, pessoas que se achavam entendidos, que sabiam de tudo, ficando ali no templo indignado com os meninos e perguntando se por acaso Jesus estava dando ouvidos a eles. Embora vendo as maravilhas que Jesus fazia, mas eles achavam que eram como que técnicos. Estavam ali para julgar, estavam ali para pesar, estavam ali para questionar, mais preocupados com as ações de Jesus, mais preocupados com a mensagem de Jesus, com a doutrina de Jesus, ao invés de atentarem para as maravilhas que Jesus estava operando no templo. Esse tipo de gente Jesus repudia. Há muitas pessoas, queridos, que com o passar do tempo na igreja, eles vão ficando calejados, eles vão se sentindo os experts em Deus, eles vão se achando que já sabem tudo de Deus, os especialistas já não ouvem mais a palavra de Deus com o coração aberto, já não ouvem mais a palavra de Deus com o coração quebrantado, e eles vão ao templo para julgar, para medir, para questionar, para examinar os detalhes. Pasmem vocês, um dos pastores compartilhou conosco nessa semana, chegou na igreja dele uma família que tinha vindo de outra igreja. E ao chegarem na igreja dele, perguntaram: pastor, qual o tempo de duração do seu culto aqui? E o pastor disse: bom, nosso culto é de 2 horas. Ele disse: não vai dar não. Lá da igreja que a gente veio, lá era 1 hora e pouco, no máximo 1h30. O pastor nunca passava o culto de 1h30. 2 horas não dá para a gente. Então, queridos, essas pessoas têm dificuldade para estar no templo, dificuldade para ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, com o coração quebrantado. Eles têm 1000 desculpas, eles têm 1000 argumentos, já não são capazes de ver as maravilhas de Jesus, já não são capazes de receber no coração, na alma, as maravilhas que o Senhor Jesus opera, com alma pura. É por isso que Deus pode agir no meio deles, como agia antigamente e continua agindo hoje, mas eles entram oco e saem vazios. Ou seja, eles não aproveitam nada do que Deus tem, não sentem nada, não sentem a presença de Deus, não valorizam. Mas eu não quero pensar essa manhã com você apenas o lado negativo dos que vêm ao templo para julgar, para medir, para questionar. Eu quero pensar com você nessa manhã as maravilhas de estar no templo, a bênção de você estar no templo, porque Jesus está no templo. Ele prometeu que estaria aqui e Ele está aqui. Diga: eu creio, Senhor. Amém. Eu quero pensar com você na bênção dos que vêm ao templo de coração puro. A bênção que é os que vêm ao templo com o coração aberto, com uma motivação boa. Os que vêm ao templo para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para buscar a presença de Deus, para agradecer a Deus. Se por um lado Jesus repudia aqueles que vêm ao templo com motivações falsas,
Os que vêm ao templo só a fim de um negócio ou para julgar. Por outro lado, ele diz as boas razões para você estar aqui. As maravilhas de você estar na casa de Deus. Jesus estava no templo e ainda hoje ele está aqui. Graças a Deus por isso. E o que é que Jesus deseja para nós que estamos no templo? Com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração aberto, para ouvir a palavra dEle, receber a mensagem dEle, as bênçãos dEle. O que é que Ele tem para mim? O que é que tem para você? Qual é a recompensa que Jesus quer nos dar? Porque a Bíblia fala que Ele é recompensador. Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele tem prazer e Ele quer recompensar. Ele não quer que você saia de mãos vazias do templo. O que é que Jesus tem para nós? Em primeiro lugar, Jesus afirma que uma reunião de culto como esta, de corações sinceros, só é válida mesmo quando eu faço dela um lugar de orar de verdade e receber as bênçãos de Deus. Uma reunião de culto só é válida, só vai ser considerada válida por Deus se de fato as pessoas fizerem dela um lugar para orar mesmo e ouvir e receber a resposta de Deus e a bênção de Deus. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Vocês fizeram dela um esconderijo de ladrões. Nós não temos noção, queridos, do real significado de uma oração. Eu não sei explicar por palavras humanas. A minha mente não alcança o real significado de orar. Já pensou no que significa você orar? Significa você se aproximar de Deus, falar com Deus. Não é falar com o presidente dos Estados Unidos, não é falar com o presidente de uma poderosa nação, não é falar com um pastor renomado. Falar com o próprio Deus, se aproximar de Deus, aquele Deus descrito em Daniel capítulo 2 verso 21, que diz que Ele muda os tempos e as estações. O Deus que estabelece reis e remove reis. É você se aproximar desse Deus, aquele que, segundo diz Isaías, no capítulo 40, no verso 12, mediu todas as águas na concha de suas mãos. Pense em todas as águas do mar, dos mares, dos oceanos. Ele mediu, está escrito em Isaías 40, 12. Mediu todas as águas na concha de suas mãos. Olha a analogia que Deus faz para nós termos um pouquinho de noção do tamanho do nosso Deus. Uma comparação, porque Deus não tem mão, Deus não tem pés, Deus é espírito. É uma analogia que Ele faz para nós, quem sabe, entendermos um pouquinho da grandeza dEle, meditarmos um pouquinho do tamanho desse Deus. Mediu a palmos os céus. Orar é você se aproximar do Deus que mediu a palmos os céus. Está escrito em Isaías 40, do verso 12 em diante. Pesou todos os montes numa balança de precisão. Orar é se aproximar desse Deus. Todas as nações, está escrito aqui em Isaías 40, 12 em seguintes, todas as nações para ele são consideradas como um pingo que cai de um balde, uma gotinha que cai de um balde. É aquele Deus
de quem ninguém pode fugir. É esse Deus do qual ninguém se esconde. Não tem como fugir dele. Davi escreve isso no Salmo 139, muito conhecido de todos nós. E ali ele diz: Senhor, se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, também o Senhor está. Se eu me esconder na escuridão, se eu disser, a escuridão vai me esconder, ali também a tua mão vai estar. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas profundezas do mar, lá também a tua boa mão vai estar me guiando. Então, queridos, orar é falar com aquele que está descrito em Tiago, capítulo 2, verso 19, que os demônios creem nele e tremem. Então nós não precisamos ter medo de nada. Se os demônios creem e tremem, por que eu vou ter medo? Às vezes ficamos com algum medo de coisas que... o medo de escuro. Tenho medo disso, medo daquilo. Olha o que significa a oração, você se aproximar desse Deus, falar com Ele, aquele cuja palavra libera dilúvios, cuja palavra para tempestades, aquele Deus cujo sopro da boca destrói o anticristo. Meramente com o sopro da sua boca ele destrói o anticristo. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Eu diria que orar chega a ser uma movimentação revolucionária. Como assim, pastor? Por quê? Porque aquela pessoa que está lá na tua casa, ou está longe daqui, com o coração endurecido, embrutecido, que não quer saber de Deus, e você está no templo orando, combinando com Deus, tramando com Deus, o momento do quebrantamento daquele coração duro. Ela nem sabe, de repente, que você está no templo orando, clamando por ela, jejuando por ela. Para o momento de que aquele coração que é um paralelepípedo se transforme numa gelatina diante de Deus. Diga glória a Deus. Amém. Aquela pessoa que você tanto ama, que você gostaria que estivesse no templo com você, que tivesse a mesma fé que você tem, e ela nem sabe que você está no templo, tramando com Deus, combinando com Deus, o dia do quebrantamento do coração dela. Louvado seja Deus. Aquela pessoa que está ali esmagando a sua vida, mas você não está desejando mal para ela. Pelo contrário, você está clamando a Deus, colocando a vida dela no altar do Senhor, dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu creio na tua palavra que está escrita em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu sei que isso não é automático, depende de uma tomada de posição de cada um também. Mas a probabilidade dessa pessoa estar se quebrantando é muito maior quando eu estou no templo clamando a Deus por ela, intercedendo pela vida dela. E num estalar de dedo ela pode se quebrantar e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Orando, pedindo ao Senhor: Senhor, vá ao encontro dela onde estiver. Senhor, cria uma circunstância, prepara um momento, um acontecimento qualquer na vida dela, para que ela possa então reconhecer que só o Senhor é Deus na vida dela. Então, queridos, o templo é o lugar de falar com Deus e de receber a resposta de Deus também. Lugar de falar com Deus e ver o milagre acontecer. Você tem razões? Claro que você tem. Vou perguntar por perguntar. Você tem razões hoje para orar a Deus?
Você tem causas perdidas? Você tem ansiedades guardadas no teu peito para colocar diante de Deus? Você tem gratidão acumulada aí no teu coração para Deus nesse dia, nesta manhã? Você tem sonhos frustrados para apresentar a Deus e ver a resposta de Deus? Você tem um vazio na tua alma para você colocar diante de Deus e clamar a Ele a misericórdia? Eu vou te dar 2 minutos para orar. Eu sei que você tem causas inúmeras para falar com Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, Tu és maravilhoso, Tu estás aqui. O Senhor prometeu que estaria, e o Senhor está aqui. Eis os Teus filhos falando com o Senhor. Eis as Tuas filhas, colocando sonhos frustrados diante do Senhor, apresentando ao Senhor gratidão. Quanta gratidão acumulada nos corações, e eles estão agora colocando diante do Senhor. Causas perdidas também. Ouve Tu dos céus, suba até vós cada clamor, cada súplica nesta hora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ouve cada vazio, vê, Senhor, cada vazio de cada alma e preenche, porque só o Senhor é capaz de fazer isso. Nós não temos outro Deus, nós sabemos que não existe outro Deus, por isso estamos aqui. E se nós não tivéssemos a certeza de que o Senhor está aqui, nós também não estaríamos aqui. Muito obrigado, Senhor. Não temos noção do privilégio, da bênção que é orar, aproximar do Senhor. Um Deus tão maravilhoso. Muito obrigado, Jesus. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Agora note comigo, ainda no capítulo 21 de Mateus, no verso 14, nos informa que vieram a Jesus no templo, cegos e coxos, e ele os curou. O que significa isso? Que o templo também, queridos, é lugar de apresentarmos a Ele as nossas dores. O templo é lugar de nós apresentarmos a Ele as nossas enfermidades. Há um hino que eu gosto muito que diz assim: conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. O templo é lugar de nós colocarmos nossa dor, falar para Jesus: Jesus, está doendo. Aonde está doendo, você mostrar para Ele, você colocar, apontar para Ele e falar: Jesus, é aqui que está doendo. Dói na minha carne. Senhor, está doendo meus ossos. Senhor, dói a alma. Amei profundamente alguém e a pessoa não correspondeu, Senhor. Então está doendo a minha alma. Senhor, dói meu coração. Dediquei tanto da minha vida, Senhor, aos meus filhos, e meus filhos não corresponderam, Senhor. Meu coração está doendo. É o templo, é o lugar que Jesus está, é o lugar de você falar das tuas dores. Senhor, dói no meu caráter, porque eu falhei novamente, eu pequei novamente. O Senhor é santo, 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 infinitamente santo. E mais uma vez eu ofendi a tua santidade, eu pequei contra o Senhor. Então está doendo o meu caráter. É no templo, queridos, que a nossa angústia é revelada. É no templo que a nossa ferida é exposta para Ele. No templo não há lugar mais para disfarçar. Não é lugar de máscara. No templo é lugar de nós rasgarmos nossa alma, nosso coração, abrir todo o nosso ser para Ele e falar: Senhor, é aqui.
é esse problema, é essa dor, é essa mágoa, é esse pecado, é essa angústia. É o lugar, é a hora, porque você está no templo, porque Jesus está no templo. Diga glória a Deus. Mas é o lugar, queridos, de cura para quem reconhece. É o lugar de cura, de bênção, de milagres. É o lugar de transformação de vidas para quem reconhece, para quem aceita, para quem confessa, para quem se quebranta, para quem o recebe de coração, de alma pura, de coração aberto mesmo. É um lugar para quem vem a Ele. Você observou o verso 14? Vieram a Ele. Então, a questão não é o templo. Quem faz a diferença não é o templo. Quem faz a diferença não é o pastor. É Jesus. É Jesus. E vieram a Ele, cegos e coxos, e Ele os curou. Aleluia. Glória a Deus. Ele os curou. Vieram a Ele. Vieram a Jesus. Muitos vêm ao templo doente e saem doentes. Muitos vêm ocos e saem vazios. Se vier a Ele, de coração aberto, a Jesus, vai ser curado, vai ser liberto, vai ser perdoado, vai sair abençoado, vai sair cheio da presença. Diga glória a Deus, aleluia. O centurião veio a Ele e disse: Jesus, meu servo está muito doente lá em casa, mas eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa. Não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Manda uma palavra daqui mesmo e o meu servo será curado. E porque aquele centurião veio a Ele com toda a fé e de todo o coração, o servo dele foi curado lá em casa. Jairo veio a Ele dizendo: Senhor, minha filhinha está morrendo. Minha filhinha está muito doente. Vai até a minha casa, impõe as mãos sobre ela e ela será curada. Enquanto Jairo falava com Jesus, os parentes dele chegaram e disseram para Jairo assim: pare de incomodar o mestre, a menina já está morta. E Jesus disse para ele: não tenhas medo, creia somente. E foi à casa dele e a menina ressuscitou. Diga glória a Deus. A mulher hemorrágica, 12 anos sofrendo com aquela hemorragia, já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, mas foi a Jesus, pensando, imaginando: se eu conseguir, eu sou mulher, vai ser difícil, há uma multidão onde Jesus está, e eu estou fragilizada pelo fluxo de sangue, mas se eu conseguir tocar nele, me aproximar dele, tocar nele, eu serei curada. E ela conseguiu, e tocou na orla do manto dele, e foi curada imediatamente, porque foi a Jesus de coração. A mulher cananeia foi a Jesus e disse: Senhor, minha filhinha está endemoniada lá em casa, tem misericórdia de mim, me ajuda. Jesus disse para ela: filha, não é bom tomar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, eu entendo, mas os cachorrinhos também recebem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus disse para ela: mulher, grande é a tua fé, pode ir para a tua casa. E ele voltou para casa e a menina estava curada, estava liberta. Glória a Deus. Então a diferença não está no templo, a diferença não está no pastor, a diferença está em Jesus, em buscá-lo de coração aberto, com sinceridade, com a alma aberta na presença dele. Glória a Deus. O rei Ezequias
descrito lá em Isaías capítulo 38, estava com uma doença mortal. Mas ele orou a Deus, chorou, se quebrantou. E eu queria lembrar para você a oração que Ezequias fez. Ele disse assim: Senhor, lembra-te, como se Deus se esquecesse de alguma coisa. Senhor, lembra-te, eu te peço, que eu tenho andado diante do Senhor com fidelidade. Eu tenho andado diante do Senhor com inteireza de coração. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu acho que eu tenho algum crédito com o Senhor. Será que nós poderíamos fazer esse tipo de oração? Só que eu poderia dizer isso para Deus hoje: Senhor, lembra-te, eu te peço, que eu tenho andado com sinceridade, com fidelidade diante do Senhor. Eu tenho andado diante do Senhor com interesse de coração. E por causa disso, Ezequias dizendo a Deus: Senhor, eu tenho andado com fidelidade diante do Senhor. Eu tenho andado com interesse de coração diante do Senhor. Eu tenho feito aquilo que é reto diante do Senhor. Por causa dessa oração dele, então Deus o curou. E Deus ainda acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Ou seja, Deus tem um bálsamo para a tua dor. Deus tem um remédio para a tua ferida. Deus tem um bálsamo para a tua ferida, um remédio para a tua doença. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Devemos abrir nossa alma diante dele, abrir nosso coração. Finalmente, falando das maravilhas de estar no templo, deixei até por último porque é maravilhoso demais. Templo é lugar do louvor. E o louvor renova nossa alma. O louvor, queridos, renova as nossas forças. Nós aqui do interior gostamos muito de praia. E viajamos 500 ou mais quilômetros para ir à praia. E a gente costuma dizer assim: puxa, a praia me renova. E renova mesmo. Quem mora lá nem liga. Eu tenho primos que moram na praia. Eles passam anos sem irem à praia. Nós amamos ir à praia e nós dizemos assim: a praia me renova. E renova mesmo. Mas não tem nada que renova mais a nossa alma, o nosso ser, do que o louvor. Nada pode te renovar mais do que o poder que há no louvor. Quando você faz o teu louvor, você dá o teu louvor mais profundo, o teu louvor mais sincero, do fundo do teu coração mesmo, não tem nada que te renova mais do que o louvor. Glória a Deus. Está escrito. Eles questionaram Jesus, se Jesus estava vendo, ouvindo o louvor dos pequeninos. Os meninos lá dizendo, num templo proclamando: Hosana ao filho de Davi. Ficaram indignados e perguntaram se Jesus estava ouvindo aquilo. Jesus falou: claro que eu estou. Vocês nunca leram no que está escrito? No Salmo 8, verso 2? Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste o perfeito louvor. Algumas versões dizem assim: da boca dos pequeninos, dos que amamentam, suscitaste força. Significa que o louvor é força, o louvor tem poder. A minha versão diz: da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste o perfeito louvor. Então, queridos, o templo é o lugar do louvor, para renovar as suas forças, para renovar a sua alma.
Glória a Deus. Devemos abrir mesmo a nossa alma para Ele e dar o louvor do mais profundo do nosso ser. Gente grande tem dificuldade para louvar a Deus. Os adultos têm essa dificuldade. Criança não tem essa dificuldade. Você pode orar com criança, você vê. Se eu vai observar, eles não têm nenhuma dificuldade de louvar. Eles abrem a boca mesmo e dizem para Deus: Deus, o Senhor é meu Pai. O Senhor é um Pai maravilhoso. Deus, o Senhor é um Pai que eu amo, eu preciso do Senhor. O Senhor é tudo para mim. Criança é assim, queridos. Eles têm o coração aberto, eles não têm restrição, não têm timidez, não têm vergonha, eles louvam. Os adultos têm dificuldade para louvar a Deus. Gente grande tem dificuldade. Os pequeninos não, aí ó. Jesus perguntou para eles, para os inquiridores aqui, para os questionadores aqui: o senhor está vendo? O senhor ouviu o louvor dessas crianças? Claro que eu ouvi. Vocês nunca leram não? Que está escrito que da boca dos pequeninos e dos que amamentam suscitaste louvor, perfeito louvor. Perfeito louvor. É o Salmo 8, verso 2. Jesus está citando o Antigo Testamento. Eu queria ver aqueles que negam, rejeitam o Antigo Testamento. Porque tem cristãos e até igrejas que deixam o Antigo Testamento de lado. E dizem: não, nós ficamos só com o Novo Testamento. Eu queria vê-los, Jesus citando o Antigo Testamento. O que é que eles iriam dizer? Jesus está citando a profecia do Salmo 8, verso 2. Está se cumprindo a profecia do Salmo 8, verso 2. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste o perfeito louvor. Então, queridos, aqui no templo é o lugar de você louvar, receber o renovo para a tua alma. Que o louvor vai te renovar mesmo. Você pode estar cheio de problemas, você pode estar passando pela maior crise que for, você pode estar cheio de motivos para não louvar, você pode estar cheio de motivo para chorar, você pode estar cheio de motivo para reclamar, você pode estar cheio de razões, de motivo para murmurar, para se deprimir, para ficar com dó de si mesmo. Mas quando você abre a tua boca para louvar a Deus, você vai ser renovado, transformado. Você vai ser cheio da presença de Deus. Você recebe essa força renovadora. Amém. Se ao invés de você começar só questionar tudo, e murmurar de tudo, e reclamar de tudo, e se deprimir, e se sentir culpado por tudo, ao invés disso, você abrir a tua boca e louvar do mais profundo do teu ser, você recebe aquela força renovadora. Eu experimento isso, eu posso dizer porque eu experimento isso. Quando problemas começam a me afligir, preocupações, medo, angústia, começa a querer invadir meu coração, eu abro a boca e começo a louvar a Deus. Louvo a Deus por esse dia, por esse ar, por esse sol, pela vida, por esse problema que eu estou passando, por essa luta. Eu te louvo por isso, por aquilo, e vou louvando e de repente eu recebo a força renovadora do louvor, porque há poder no louvor. Diga graças a Deus. Veja comigo finalmente, vamos encerrar então com essa leitura de Mateus 21, do 15 ao 17. Diz aí: mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? E respondeu Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, Jesus deixou essa gente para lá, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Gente grande tem dificuldade para louvar, criança não tem. É gente pequena que louva, é coração simples que louva, é gente simples que louva, é quem tem coração de criança que louva, é gente descomplicada que louva a Deus.
Amém, queridos? Somente gente de alma simples é capaz de rasgar o coração na presença de Jesus, como as criancinhas fazem, e louvar o Senhor. É nesse sentido que Jesus diz lá em Mateus capítulo 18, verso 3, se não vos converterdes, se não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se você não tiver coração quebrantado, coração de criança, coração simples, se você não louvar, é nesse sentido que Jesus disse, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aproxime-se de Jesus com teu coração simples. Amém. Aproxime de Jesus com teu coração de criança nesta manhã. Adore a Ele do mais profundo do teu ser. Fale com Ele. Querido Deus, querido Jesus, graças por esse momento, por essa palavra. Fizemos uma explanação muito simples da Tua palavra, muito breve da Tua palavra. Mas, Senhor, nos apresentamos agora com o nosso coração quebrantado, humilhado diante do Senhor. Com o coração de criança, como o Senhor diz, se não vos converterdes, se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então é com esse coração simples, nós te pedimos, nós oramos nessa manhã. Senhor, a tua palavra diz, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Muito obrigado, o Senhor tem falado conosco no templo. Eu oro, Pai, por aqueles que fizeram do seu lar o seu templo nessa manhã, que ouviram, receberam essa palavra no seu coração, através desse vídeo. Ó Deus, eu oro com eles e oro por eles também. Se alguém com alguma enfermidade, Pai, seja curado nesta manhã. A tua palavra diz que o Senhor levou em seu corpo as nossas transgressões, o Senhor foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus, toca naquele que está enfermo, ao que está com dores. Ó Deus, derrama do teu bálsamo santo, teu óleo fresco, do azeite, da unção. Ó Pai, traz a cura, traz o alívio. Ó Deus, perdoa todo o pecado, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Por isso, Senhor, perdoe os nossos pecados nesta hora. Falhamos mais uma vez, pecamos mais uma vez, ofendemos a tua santidade mais uma vez, e te pedimos a tua misericórdia, o teu perdão. Graças te dou, Senhor, graças te dou. Oh Deus, veja, Senhor, em cada coração aqui, gratidão a Deus. Quanta gratidão, Senhor, temos para com o Senhor. A nossa alma te bendiz nessa manhã. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades. É o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. Nós te bendizemos nessa manhã, derramando o nosso coração, cheio de gratidão na tua presença, Pai. Obrigado que sempre nos ouve. Tributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Oh Pai, em nome de Jesus. O momento da ceia, amém, é o momento mais sublime de todo o culto, porque foi o Senhor Jesus quem instituiu a Santa Ceia e ordenou: façam isso em memória de mim. Em memória de Jesus que nós fazemos isso. Não foi algum pastor, algum padre, não foi algum homem, mas o próprio Senhor Jesus quem instituiu a Santa Ceia. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a ti o pão, que se torna o símbolo do corpo do meu querido Jesus, pregado na cruz do Calvário, para pagar o preço do meu pecado.
Eu te louvo, Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, consagramos a Ti o vinho, simbolizando o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário, em favor a cada um de nós. E nós somos gratos, Senhor, por isso, Senhor, por todo esse ato de amor, Jesus, para conosco. Nós te damos toda a honra, toda a glória neste momento, em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, na noite foi entregue, tomou do pão, abençoou, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente após cear, tomou também do vinho, do cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão, todas as vezes que beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É o momento de nós fazermos um exame de nós mesmos. Se houver algum pecado ainda não confessado, é o momento de confessar. Depois o irmão Henrique vai passar ou a irmã Renata vai passar com a bandeja. Os irmãos que vão receber, fiquem de pé, por favor. Mas esteja agora orando, confessando o seu pecado, para você comer da carne e beber do sangue do Cordeiro com dignidade. Amém. Levante teu cálice em adoração ao Senhor Jesus. Você está no templo, Jesus está aqui, amém. Eu posso sentir a presença dEle, tão real, tão verdadeira, como essa palavra que foi ministrada, que Ele está aqui. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Ao recebermos os elementos da ceia do Senhor, possamos estar recebendo cura física, mental, emocional, da alma, força, Senhor. Consagramos, ó Deus, nossas vidas a Ti mais uma vez, esta semana mais uma vez em Tuas mãos, a nossa casa, a nossa família em Tuas mãos. Muito obrigado, Jesus. Em memória de Jesus, comamos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Louve ao Senhor de todo o teu coração. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, derrama do teu azeite, teu bálsamo, a provisão dos céus, Senhor, Pai, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Dá glória a Deus e aplauda ao Senhor.